Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Glória a Deus. Estamos aqui mais uma quinta-feira. Agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos. Hoje o Reset vai nos ensinar sobre sermos servos do Senhor. Amém? Os irmãos estão aí atrás, se quiser chegar um pouquinho mais para frente, fique à vontade, você está na casa do Pai. Amém? Quem trouxe a Bíblia, quiser me acompanhar, Eclesiastes, capítulo número 1, versículo número 1. Aleluia. Hoje acho que é o último, né, pastor? Último, né? Mas glória a Deus por nós ter tido essa oportunidade de ter aprendido nesse reset, né? Nosso pastor está aí nos passando. Amém, igreja? Eclesiastes, capítulo de número 1, versículo número 1, diz assim: palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Amém, irmãos? Que nesta noite nós vamos aprender o que é ser servos, mas que para isso nós tenhamos que aprender nos esvaziar, esvaziar de tudo aquilo que é vaidade, nos esvaziarmos de nós mesmos, esvaziarmos do ego que existe dentro de cada um e deixar a vaidade de lado, pois estamos aqui apenas de passagem. Estamos aqui para aprender, para buscar o reino de Deus, que é o que realmente nos interessa. E quando Salomão diz vaidade, tudo é vaidade, é quando ele chegou num ponto da vida em que já está velho, e tudo aquilo que ele correu atrás, tudo aquilo que ele batalhou, toda a riqueza, a Bíblia diz que ele amontoou riquezas de outros reis. Ele olha para trás e vê que tudo aquilo que ele fez foi vaidade. Às vezes nós corremos tanto atrás de dinheiro, de bens materiais. Não estou dizendo que é errado, mas às vezes nós deixamos de lado certas coisas que são mais importantes. E que nesta noite, nesse reset, você se deixe se esvaziar e seja cheio da presença de Deus, seja cheio do Espírito Santo, e que você entenda o verdadeiro significado da palavra servo de Deus. Amém? Vamos orar, igreja? Fique de pé, por gentileza. Deus, em nome de Jesus, Pai, queremos te agradecer, Senhor, por estarmos aqui nesta noite, Senhor, por mais esta quinta-feira. Agradecer por essas pessoas que deixaram as suas casas, o conforto dos seus lares, Pai, para estar aqui mais uma vez na sua presença, Senhor. Pai, que nesta noite nós sejamos esvaziados do ego, esvaziados da vaidade, esvaziados de tudo aquilo que está lá fora, Senhor. Que nós sejamos esvaziados, Pai, para que o Espírito Santo nos encha com sua presença. Que nós saímos daqui hoje transformados, curados e libertos, Pai, pelo poder da Tua palavra, pelo poder do Espírito Santo, Pai. Mas que principalmente nós tenhamos o verdadeiro significado de sermos servos, para buscar a Tua presença, para buscar a Tua face, para que nós possamos entender o significado da morte lá na cruz, Pai. Por isso, nesta noite, Senhor, nós colocamos cada um que está aqui nesta noite, e aqueles que não puderam vir, e aqueles que estão em casa nos assistindo, Pai, colocamos diante do Seu altar, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém? Cumprimento todos aqueles que estão em casa nos assistindo, todos aqueles que estão ouvindo pela rádio. E que nessa noite nós possamos entender que, além de servos do Senhor, nós também somos filhos. Que um dia Ele nos comprou, pagando o preço de sangue, morrendo em uma cruz para nos salvar e nos libertando da escravidão do pecado, da escravidão que é este mundo. E que nós possamos o adorar e o bendizer nessa noite, como se fosse o último dia de nossas vidas,
como se nós estivéssemos correndo para os braços dele, porque é este caminho que nós estamos percorrendo, a caminho dos braços do Senhor, que logo vem buscar a sua noiva. Que nessa noite você possa entender que você não é mais escravo do medo. Um dia o preço foi pago e você foi resgatado, e hoje você é livre para louvar e engrandecer o nome dele. Levante suas mãos e nessa noite você vai cantar assim, ó. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Com a melodia Ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. E eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui, por meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, o seu sangue me comprou. E eu Não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Oh, abre o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor me alcançou, me resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus. Abre o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor me alcançou, me resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus. Declare: e eu não sou do medo, eu sou filho de Deus. E eu não sou mais escravo do medo,
nada além, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Você é livre para adorar a Ele. Você é livre porque um dia Ele te resgatou. Você é livre porque todos os dias Ele restaura a sua vida, Ele te limpa. Porque todos os dias Ele te pega no colo e fala: filho, eu sou o teu pai. Filho, você é precioso para mim. Todos os dias Ele cura as nossas feridas. Todos os dias Ele cura os nossos traumas. E nessa noite você é livre para adorar. Então levante suas mãos e você vai dizer a Ele que você veio neste lugar para adorar a Ele. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, enche-me até transbordar com tua glória sobre mim. Enche-me de ti até transbordar. Eu sou livre. Eu sou livre. E nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. E nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluias.
Aplauda o nome do Senhor. Exalta o nome do Senhor nesta noite. Glória a Deus. Glória a Deus. Faz o Senhor, igreja. Amém, irmãos? Glória a Deus. Graças a Deus que chegamos até aqui para juntos adorarmos o nome do Senhor Jesus. O Senhor nos deu essa oportunidade de estar na sua casa para o adorar em espírito e em verdade. Amém? Glória a Deus. Podem se assentar, querido? Já vai pegando a sua apostila aí. A última lição da apostila do Reset: Jesus, servo e Senhor. Hoje é a nossa última lição dessa primeira parte do nosso curso. Aleluias. Glória a Deus. Queria que você já pegasse uma caneta, que eu vou ter bastante versículos para você estar marcando. Quem sabe você ficar em alguma dúvida, em casa você pegar esses versículos, amém? O tema diz: Jesus, servo e Senhor. A introdução: mesmo sendo Deus, Jesus se coloca na condição de servo, para cumprir na cruz do Calvário seu sacrifício vicário pelos nossos pecados. Ou seja, Jesus, o sacrifício de Jesus foi substituir o pecado do homem, o meu e o teu pecado, na cruz do Calvário. São Marcos capítulo 10, verso 45, vai dizer assim: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Esse texto, queridos, ele revela não apenas razões do ministério de Jesus, mas também a base da nossa salvação. O resgate, ele era pago para libertar um escravo. E Jesus pagou alto preço naquela cruz para resgatar a minha e a sua vida. E é por isso que nós estamos aqui, porque o Senhor um dia nos resgatou naquela cruz, nos comprou, pagou o preço de sangue, e por isso que nós estamos aqui. Cristo usa o verbo diaconaria ou diácono para descrever sua própria missão, quando ele afirma esse texto de Marcos 10, 45. Abra sua Bíblia em Filipenses, no capítulo 2, Filipenses 2, versos 5 ao 8. Filipenses 2, versos 5 ao 8, que diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Jesus Cristo, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que ele devia apegar-se, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrada em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Querido, Jesus estava na sua glória, como Senhor, como 100% Deus. E a Bíblia diz que ele olhou para a terra e viu a necessidade de salvar a humanidade. Ele desenfeitou a sua glória, ele esvaziou-se de si mesmo, ele quis se colocar em nosso lugar, ele se fez carne
para habitar no nosso meio. E eu estava lendo esse texto e eu querendo entender alguma situação, e eu comecei a buscar e eu vi um pastor fazendo uma ilustração de outra pessoa, para você entender o que Jesus fez. Ele ilustrou que esse homem, ele tinha um aquário grande na casa dele, ele gostava muito de peixe, e toda vez que ele chegava na sua casa, ele brincava com os peixes. Quando ele brincava, batia no vidro, os peixes se escondiam. E se foi uma, duas, três, foi várias vezes, ele chegava, a primeira coisa, ele ia brincar com os peixes. Mas os peixes se escondiam dele. Aí ele falou assim, mas eu amo tanto esses peixes. Eu amo tanto eles, por que eles se escondem de mim? O que eu posso fazer para mostrar o meu amor por ele? Aí ele teve uma ideia. Aí ele pensou, se eu me vestir como eles, se eu me tornar um peixe, eles podem me aceitar. Só que daí ele pensou também, mas se eu me vestir como peixe, eu vou ser um pouco maior que ele, aí eles podem me rejeitar também. E assim foi o que Jesus fez. Jesus estava na sua glória, ele enfeitava o céu, irmãos. Aí ele olhou para a terra e falou assim, o que eu posso fazer pela humanidade? Eu amo tanto o meu povo, o que eu posso fazer? Aí Jesus se fez carne, se fez servo, se fez como eu e você. Ele se vestiu de servo e desceu na terra. E viveu como eu e você, e serviu eu e você. Se humilhou tanto. Primeiro ele se humilhou de descer, um servo. Depois ele se humilhou, mas ele foi obediente até a morte, e a morte de cruz. E foi isso que Jesus pensou. Ele falou assim, eu vou descer, eu vou me fazer servo, eu vou me fazer um deles, mas eu posso ser rejeitado por eles. E foi isso que aconteceu. Mas por que Jesus, sendo Senhor, ele tornou-se servo? Qual a importância de seguir os seus passos nesse caminho de servir? Qual o modelo de servo que Jesus espera que nós sejamos? Agora junto nós vamos estudar, e o Espírito Santo vai nos ajudar a descobrir. Eu tenho aqui 3 tópicos. O primeiro é por que servir? O segundo, qual o modelo que Jesus espera que nós sejamos? E o terceiro, como servir? Para começar a falar por que servir, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em São João, no capítulo 13, no verso 1 ao 15. São João 13, só para a gente começar a falar por que nós devemos servir. Diz assim a palavra de Deus. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo que Jesus havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido a janta, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia o que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus, e estava voltando para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou a capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vai lavar os meus pés? Respondeu Jesus: você não compreende agora
o que estou fazendo a você. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: não, nunca lavará os meus pés. Jesus respondeu: se não os lavar, você não terá parte comigo. Então Pedro respondeu: Senhor, não apenas os meus pés, mas as minhas mãos, a minha cabeça. Respondeu Jesus: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar os pés, Jesus tornou a vestir a capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entenderam o que eu fiz a vocês? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Queridos, o maior exemplo que nós temos na Bíblia de um servo e de humildade foi o que Jesus fez. Jesus estava na mesa para jantar. Ele levanta, tira a sua capa, coloca uma toalha na sua cintura e vai lavar os pés dos discípulos. Ele sabia que Judas estava lá, que Judas ia o trair. Foi por isso que ele falou que nem todos estão limpos. Porque alguém ia trair, e ele sabia disso, que alguém ia trair. E mesmo sabendo que alguém ia trair, ele lavou os pés dos discípulos. Mesmo sabendo que lá dentro tinha alguém que ia trair, ele lavou os pés. Irmãos, nós falamos que para nós seria muito fácil lavar os pés de alguém. Se prostrar, porque para lavar os pés, você não vai ficar em pé. Primeira coisa, você vai se prostrar na frente da pessoa. Você tem que se prostrar perante ela. Para nós seria muito difícil lavar os pés de uma pessoa que nós amamos. Sim ou não? É difícil. Agora você imagine, será que nós, seja bem sincero, será que nós teríamos coragem de se prostrar aos pés de alguém que fala mal de você? Alguém que te trai pelas costas? Alguém que não gosta de você? Será que você é capaz de chegar, se ajoelhar e lavar o pé dessa pessoa? Jesus fez, mas nós não fazemos. Nós somos muitas vezes hipócritas. Nós falamos que fazemos, mas chega na hora nós não fazemos. Porque é difícil fazer para alguém que nós amamos, ainda mais alguém que nos traiu, alguém que fala mal de nós. Agora Jesus foi um exemplo de servo, foi um exemplo de diácono. Jesus, ele serviu a vida inteira dele. Enquanto ele esteve na terra, Jesus serviu. Jesus fez o serviço de servo, Jesus fez o serviço de diácono. Falar em diácono, tem algum diácono aqui? 1, 2, 3, 4 diáconos. Glória a Deus. Jesus foi um diácono. Jesus se preocupava com as pessoas. Serviço também de diácono. Zelar pela igreja, ajudar os membros a obedecer os mandamentos, é serviço de diácono. Ensinar, explicar, exaltar, convidar as pessoas para Cristo também é serviço de diácono. Ajudar a cuidar das necessidades da igreja também é serviço de diácono. Olhar eu sei que aqui nós somos organizados, tem as pessoas que trabalham, mas querido, ir no banheiro, olhar, ver se tem papel higiênico. Quem sabe dar um pulinho ali no Benjamin, ver se não estão precisando de ajuda.
Eu me lembro lá quando eu me converti, quando eu fui chamado para ser cooperador, lá no Morumbi 2, o Cleverson conhece. Irmãos, me deixaram no banheiro 5 domingos para cuidar do banheiro. Para cuidar do banheiro. E lá a gente tinha que dar a volta, descer, a gente não via nada do culto. E como era muita gente, a gente tinha que cuidar do banheiro, limpar, ver se não estava faltando nada. Irmãos, eu fazia aquilo com tanta alegria. Fazia com tanta alegria, eu falei, meu Deus, me colocaram para cooperar na casa do Senhor. E agora eu estou cuidando de um banheiro. E para mim foi muita alegria. Um dia o irmão chegou e falou assim, ô irmão, você está todos os domingos aqui no banheiro? Não, eu vou lá reclamar. Eu falei, não vai não. Deixa eu cuidar do banheiro. Deixa eu cuidar que tem muita estrada aí pela frente. E o Senhor é fiel, queridos. O Senhor é fiel. Então Jesus, ele foi um excelente diácono. Diga-se de passagem. Um excelente diácono. O desserviço e a ociosidade no reino de Deus não são relatadas nas Sagradas Escrituras. Pelo contrário, Jesus diz aos seus discípulos, que a seara é grande e poucos são os trabalhadores. Diz também que diante desse cenário deveriam rogar ao Pai para que mais trabalhadores fossem enviados. Quando Jesus disse isso em Mateus, no capítulo 9, no verso 37 e 38, Jesus estava querendo dizer que as pessoas estavam sedentas. Jesus estava querendo dizer que as pessoas estavam querendo chegar mais a Deus. Que a seara era muito grande, que tinha muita coisa para fazer. Mas tinha poucos trabalhadores. Tinha poucas pessoas para levar a palavra atrás das pessoas que estavam sedentas. Tinha poucos trabalhadores para levar essas pessoas até Jesus. Então, o que Jesus quis dizer nessa passagem de Mateus 9, que a seara é grande e poucos são os trabalhadores, que as pessoas estavam e hoje estão sedentas, mas depende de nós trabalhadores, para pegar essas pessoas e trazer para a igreja, serviço de diácono, serviço de um servo, pegar as pessoas e trazê-las até Cristo. Por que servir? Porque Jesus foi um exemplo de servo. Jesus foi um exemplo de servo para mim e para você. Segundo, qual é o modelo de servo? Qual é o modelo de servo? Se alguém chegasse para mim e perguntasse assim, pastor, qual que é o modelo que Jesus espera de nós? Eu falaria assim, fazer a vontade dEle, fazer a vontade de Deus e cumprir o chamado que o Senhor me deu. O básico, qual que é o modelo para ser um servo? Fazer a vontade do Pai e cumprir o chamado. No Novo Testamento, a palavra servo vem de uma variação da palavra grega doulos, que também significa escravo. Homem de condição servil, alguém que se rende à vontade de outro, ou seja, alguém que está permanentemente servindo em sujeição a um mestre ou senhor. São João 6,38 vai dizer assim, pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. São João 4:32 e 34, mas ele disse, tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os discípulos perguntaram uns aos outros, será que alguém trouxe comida? E disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Aleluias. São João 17:4 diz assim, eu te glorificarei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Todo esse versículo, ele se baseia
e se resume em uma coisa: fazer a vontade do Pai, fazer a vontade daquele que me enviou. O apóstolo Paulo vem relatando que antes nós éramos escravos, servo do pecado, mas após sermos libertos por Cristo, ou seja, após nós recebermos a Cristo, hoje nós somos seus servos e escravos. 1 Coríntios 7:22 vai dizer assim: pois aquele que sendo escravo foi chamado pelo Senhor, é liberto e pertence ao Senhor. Semelhantemente, aquele que era livre quando foi chamado é escravo de Cristo. Sabe o que Paulo está querendo dizer aqui, irmãos? Ele quer dizer que as pessoas, antes de receber a Jesus, eram escravos do pecado. E quando eles recebem a Jesus, ela passa a ser escrava de Cristo. Quando nós éramos do mundo, não éramos evangélicos, tem pessoas que eram escravos do cigarro, pessoas escravas do vício, pessoas escravas da bebida, pessoas escravas da prostituição. Mas as pessoas eram tão escravas disso, que não conseguia largar, não conseguia deixar de fazer. A pessoa ficava louca, ficava doida. E quando a pessoa recebe a Jesus na sua vida, ela passa a ser escrava de Jesus. Ou seja, não consegue dar um passo sem Jesus, não consegue ir na esquina sem Jesus, porque ela fica escrava. Irmãos, nós ficamos escravos, nós não conseguimos viver sem Cristo. Nós não conseguimos viver sem Cristo, por isso nós somos escravos, nós somos servos de Cristo. Romanos 6, versos 6 e 7 diz assim: pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Aqui Paulo, ele declara que o poder do pecado sobre nós foi destruído na cruz, através da fé em Cristo. O pecado que nós tínhamos, antes de receber ao Senhor, foi destruído lá naquela cruz, através da nossa fé em Cristo Jesus. Aleluias, glória a Deus. O próprio Cristo nos ensina o modelo de servo para aqueles que desejam servi-lo. E aqui nós vemos alguns requisitos para um servo. Primeiro, pessoas com um coração sincero diante de Deus. É um requisito para um modelo de servo. Pessoas com um coração sincero, um coração íntegro diante de Deus. 2, pessoas que não servem por barganha ou por reconhecimento humano. Sabe aquelas pessoas que fala assim: se o Senhor me curar, eu vou para a igreja. Está barganhando com o Senhor. Se o Senhor me dá um carro, eu vou começar a dizimar. Se o Senhor me dá uma esposa, ou o Senhor me dá um esposo, eu começo a seguir, eu viro servo. Fazendo barganha com Deus. Aí não é um servo. Não é o modelo de servo que Jesus procura. E o reconhecimento humano. Tem gente que tem necessidade de reconhecimento. Tem gente que tem necessidade de aplausos. Se não falar o nome dele no culto, meu Deus, é capaz de desviar. E querido, quando nós queremos ser reconhecidos aqui, quando nós somos reconhecidos, nós já recebemos nosso galardão. Aí chega no céu, não tem prêmio, não tem reconhecimento, porque o galardão já foi recebido aqui. Porque tem aquele desejo de ser visto pelo presidente, de ser visto pela igreja. Essas pessoas assim que
Para trabalhar só se for no púlpito, porque no púlpito todo mundo vê. Agora coloca para fazer uma visita. Ninguém vai ver. Não vai tirar foto? Não vai filmar? Coloca para fazer uma oração na casa do irmãozinho lá, que nem carro tem, mas está enfermo, precisa orar na casa dele. Não vai. E Jesus procura servos, modelo assim, que não se importa com o reconhecimento, mas se importa com uma alma, que não se importa com um aparecer, mas se importa com o irmãozinho que está lá atrás, que não tem carro, que não, quem sabe paga um aluguel, quem sabe pega um ônibus, um Uber para vir no culto. E é desse modelo de servo que Jesus procura. 3, pessoas que não escolhem a quem servir e o que fazer. Querido, o modelo de servo faz tudo aquilo que o Senhor colocar na sua mão, através do servo dele aqui da terra. Ele não procura a quem servir. Ele serve com alegria. Ele serve com satisfação. Você olha para a cara dele, ele está servindo com um sorriso no rosto. Se ele está cuidando do banheiro, ele está sorrindo. Se ele está trazendo uma palavra, ele está sorrindo. Se ele está lá no Benjamin cuidando da porta para as crianças ficarem sossegadas, ele está sorrindo. Isso é um modelo de servo que Deus procura. Agora, tem pessoas também que procura tais serviços para fazer. Não, quero pregar. Não, agora você vai cuidar lá no estacionamento. Aí você olha para a pessoa e está com aquela cara fechada. Está com aquele mau humor. Será que essa pessoa vai crescer no ministério? Vai não. Porque não é esse modelo de servo que Deus está procurando. Deus está procurando um servo que, se ele estiver no estacionamento, é o mesmo prazer dele estar aqui no púlpito, é o mesmo prazer dele estar lá no som, é o mesmo prazer dele estar sentado ali fazendo para o Senhor. Porque ele não escolhe a quem servir e nem o que fazer. 4. Pessoas que entenderam que Jesus demonstrava seu amor através do serviço ao próximo e à casa de Deus. Esse também é um modelo de servo, de uma pessoa que se preocupa com o seu próximo. O irmão não veio no culto domingo, não veio quinta, então vou ligar para o irmão para ver o que está acontecendo. Se preocupa com o próximo. O irmão não está bem financeiramente, então vamos pegar uns irmãos, vamos levantar uma oferta, vamos abençoar o irmão. Se preocupa com o próximo. Mas geralmente, querido, essas coisas não dá a mídia. Então tem muita gente que não gosta, porque a pessoa fica no anonimato. Então não vão fazer. E Jesus mostra o amor dele através da ajuda ao próximo, através da ajuda na casa do Senhor. 5. Pessoas que tomam a sua cruz e buscam se esvaziar e negar-se a si mesmo a cada dia. Lucas 9:23 vai dizer assim: se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e segue-me. Nós devemos negar, querido, nosso desejo egoísta de usar o nosso tempo e dinheiro naquilo que nos favorece, naquilo que nos apraz, sem levar em conta a vontade de Deus. Seguir a Cristo pode ser caro, mas no final, a dor, o esforço serão recompensados. No final, tudo valerá a pena. No grande dia, naquele último dia, valerá a pena. O sofrimento valerá a pena, a dor valerá a pena. Você se preocupar com o próximo valerá a pena. Esse é o modelo de um servo que Jesus procura, que faça a vontade do Pai e cumpra o seu chamado. Aleluias. Nós já falamos por que servir. Porque Jesus foi o maior exemplo de servo.
Nós já falamos qual é o modelo que o Senhor procura. Aquele modelo que faça a vontade do Pai e que cumpra o seu chamado. Em terceiro, como servir? De acordo com a palavra, o ofício do diácono é uma honra e uma bênção. Ser diácono, querido, é honra. Ser um cooperador da casa do Senhor é honra. Ser um presbítero é honra para o servo. Porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si um lugar honroso e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. 1 Timóteo 3,13 vai dizer assim: o que servirem bem alcançarão uma excelente posição e grande determinação na fé em Cristo Jesus. Entretanto, estar em obediência à vontade de Deus é estritamente importante, não servindo à vista como para agradar os outros, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Efésios 6:6, obedeçam-lhes, não apenas para agradá-los quando eles observam, mas como escravo de Cristo, como servo de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Queridos, Jesus lhe obedeceu até a morte e morte de cruz. Jesus, quando estava indo para o Getsemane, ele estava com medo, porém ele obedeceu. Ele estava indo sabendo que ia para a cruz, sabendo que ia morrer. E ele olhou para o céu e falou: Senhor, meu Pai, seja feita a sua vontade. Mesmo com medo, ele obedeceu. Ele poderia ter corrido, mas ele preferiu obedecer. Só que muitas vezes nós obedecemos quando tem alguém olhando. Nós obedecemos quando o nosso líder está nos vendo. Nosso pastor está nos vendo, então eu vou obedecer. E Colossenses 3 vai dizer que nós, Efésios 6, perdão, que nós temos que obedecer para agradar, não para ser observado. Paulo Hoff vai dizer: as boas intenções não substituem a obediência. Sabe por quê, queridos? As boas intenções podem nos levar a frustrações e tristeza, mas a obediência nos leva à contemplação da vontade de Deus e também a um galardão que Ele reserva a nós naquele grande dia. A obediência. Muitas vezes nós queremos fazer, nós temos até uma intenção boa, mas quando nós estamos fora da direção de Deus, nós podemos nos frustrar, nós podemos nos entristecer. Mas se nós estivermos no centro da vontade de Deus, a Bíblia vai dizer que vai ter um galardão reservado para mim e para você. Aleluia, uma recompensa no céu, um prêmio do Senhor para nós. O servo nem sempre fará o que ele quer ou mais gosta, mas independente de suas vontades ou preferência, o mais importante é estar no centro da vontade de Deus, pois Ele se responsabiliza por todas as consequências de nossos atos. Querido, servo para servir, nem sempre ele vai fazer aquilo que ele quer, aquilo que ele gosta. Às vezes ele vai ser chamado para fazer alguma coisa que ele não gosta no momento. Mas o bom servo, ele vai fazer. Porque a seara é grande e poucos são os trabalhadores. Se é servo do Senhor, se é um modelo de servo, vai fazer aquilo que não gosta também. Eu já fiquei, quando eu estava em outra igreja, eu fiquei 1 ano trabalhando na secretaria, 1 ano. Só que como a igreja era muito grande, irmãos, era assim, ou você
trabalhava ou você era crente. Porque a gente tinha que trabalhar na hora do culto. Era nas terças, nas quintas e nos domingos, no horário do culto nós tínhamos que estar na secretaria. E daí não tinha tempo para cultuar. E eu fiquei 1 ano. Eu falei, pastor, me tira da secretaria. Ele falava para mim, não, você precisa passar por essa experiência. Falei, meu Deus, passava mais 2 meses, chegava nele, falei, pastor, por favor, me tira da secretaria. Ele falou, ainda não é tempo de você sair. Irmãos, eu fiquei 1 ano. Quando eu estava 1 ano, que eu falei, meu Deus, vou desviar, não é possível. 1 ano sem cultuar. Aí cheguei no meu pastor e falei, pastor, é assim, eu sei que o senhor que é o melhor para mim, que é uma experiência, que eu voltei, tive muitas experiências, mas assim, o senhor vai ter que fazer algo por mim. Aí eu sei que passou 1 mês e pouco, era já tempo também de mudar a diretoria, ele me tirou da diretoria. Mas enquanto eu estava lá, mesmo contra a minha vontade, mesmo sem eu querer, mesmo sendo aquilo que eu não almejava, eu fazia com todo amor, com toda dedicação. Porque o que o Senhor coloca em nossas mãos, irmãos, o que o Senhor coloca para a gente fazer, tudo há um aprendizado, tudo há uma experiência. Então, quando chegar alguma coisa nas suas mãos, seja ela o que for, faça como que se fosse para o Senhor. Faça como que se fosse para o Senhor. Tudo que fizerem, façam de todo o coração, como que para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Viu? Quando você estiver fazendo, que chegar alguém com palavras te ferir, aí lembra, fala assim, eu estou fazendo para o Senhor. Eu não estou fazendo para homem. Foi o Senhor que me colocou aqui. Porque se alguém me chamou para estar aqui, foi o Senhor que colocou no coração daquela pessoa. Você acha que eu almejava ser pastor? Está ali o Cleverson, eu falo Cleverson porque a gente trabalhava junto na outra igreja, sempre trabalhou, acho que trabalhamos 10 anos com jovens, né Cleverson? E eu nunca quis, quando me chamaram para presbítero, eu quase tive um trem. Aí se for lá na minha casa, perguntar para a Kelly como que ele é em casa? Você acha que ele serve para ser um presbítero da igreja? Serve para ser um presbítero do Senhor? Ou ele é um mau marido? É um mau pai? Nossa, só dei uma olhadinha para ela assim, ela falou, excelente marido. Brincadeira, irmãos. Glória a Deus. Só para distrair um pouquinho. Então, quando eu fui chamado para ser um presbítero, irmãos, eu quase tive um trem. E quando o pastor chegou me chamou para o pastorado, eu e a Kelly ficamos 10 dias sem dormir. A gente não dormia, porque a gente sabe o peso que é. A gente sabe a responsabilidade que é. Porque assim, ser pastor não é ter um título. Ser pastor não é ter um grau elevado, ser mais que alguém, não. Aqui nós somos todos servos. Jesus mostrou isso. Jesus, Ele era o 100% Senhor. Ele estava lá na glória. Aí Ele se fez carne para fazer como eu e você. Para ser como eu e você. Agora, como diz o Rodrigo Sueiro, eu não sou a 4ª pessoa da Trindade para querer ser maior que alguém, porque eu sou pastor? Não. Não. Simplesmente o Senhor achou graça e usou alguém para me chamar. E eu sou grato a Deus por isso, porque o Senhor é fiel. Uma promessa de 20 anos atrás se cumpriu o ano retrasado.
1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Querido, tudo que nós fizermos aqui, tudo que nós fizermos para o Senhor, mesmo que ninguém veja, nada será em vão no Senhor. Tudo vai ter uma recompensa do Senhor. Você passou anos trabalhando com jovens, anos trabalhando com casais, anos trabalhando com criança. Nada é vão. Uma visita que você fizer não é em vão no Senhor. Não é em vão no Senhor. Não é inútil, como diz a palavra de Deus. O Senhor vai recompensar um a um. Irmãos, alguém tem horas? Tá bom. Já estamos caminhando para o final. Aleluias. Diz assim a conclusão. Servir ao Senhor requer renúncia e sacrifício, mas o Senhor tem visto o nosso trabalho. Mateus 5,12. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus. Pois da mesma forma, perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Aleluias. E tem sido a nossa força em todos os momentos de dificuldade. Por amor a Ele, tomar a cruz de Cristo não é um fardo, e sim obediência à vontade de Deus. Mesmo que ela seja contrária ao nosso próprio desejo. Lembre-se, Cristo mesmo sendo o Senhor, se esvaziou, se humilhou na condição de servo. Nunca podemos esquecer isso, queridos. Cristo mesmo sendo o Senhor, mesmo sendo 100% Deus, Ele se fez carne e se fez 100% homem. 100% Deus e 100% homem, para nos servir, para servir eu e você, e servir como Jesus nos serviu, algo tremendo, extraordinário, servir como Jesus. Nós temos que ter um exemplo, temos que ter Jesus como exemplo de diácono, de servo, para servir os nossos irmãos. Aleluias. Queridos, Romanos 12:2 vai dizer que a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Para ser servo, você precisa renunciar a si mesmo. Você precisa todo dia tomar a tua cruz. E você precisa obedecer à vontade de Deus. Para ser um bom servo. Se tudo que eu falei aqui você não conseguiu guardar muitas coisas, então para ser um bom servo, você precisa renunciar a si mesmo. Você precisa tomar a sua cruz todos os dias e obedecer à vontade de Deus, que é boa, é perfeita e é agradável. Amém, querido? Jesus foi um exemplo para nós e continua sendo. Jesus foi um exemplo de humildade, foi um exemplo de servo. Ele se esvaziou de si mesmo. Ele deixou a sua glória para nos servir. Aleluia. Se coloque em pé. Aleluias. Aleluias. Lembre-se, Cristo mesmo sendo o Senhor se esvaziou e se humilhou à condição de servos. E nós temos sido servos ou temos sido senhores das nossas vidas?
Qual modelo de servo você tem sido? Modelo do que o Senhor quer que nós sejamos? Ou está sendo um modelo assim, tá bom? Do jeito que tá bom? Se não for do meu jeito, não vai? É tipo aquele modelo tem alguns pregadores que falam, crente Gabriela. Já ouviram falar no crente Gabriela? Então, que tipo de servo você está sendo? Qual o modelo? Cadê o grupo de louvor? Nós vamos adorar. Enquanto o grupo vai adorar o Senhor, eu queria que você refletisse. Que tipo de servos você está sendo? Se você não está sendo aquele modelo que o Senhor quer que nós sejamos, você vai pedir nessa oração que nós vamos fazer. Fala: Senhor, eu quero ser o seu modelo, de fazer a sua vontade e cumprir aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos para fazer. Cumprir o meu chamado. Aleluias. Aleluias. O Senhor é bom, queridos. O Senhor é bom todo o tempo. Aleluias. A vontade do Senhor é boa, é perfeita e é agradável. Deus, coloca a mão no seu coração. Senhor, a sua palavra, Senhor, ela foi ministrada nesta noite. Senhor, nós falamos sobre servir ao Senhor, como servir ao Senhor, e qual o modelo de servo que o Senhor quer que nós sejamos. Pai, nós queremos ser um modelo seu, Pai. Um modelo que faça a sua vontade e cumpra os seus propósitos, Senhor. Pai, ajuda a sua igreja, Senhor. Ajuda o teu povo, Senhor Jesus. Ajuda cada irmão, Senhor Jesus, que aqui está, Pai, a ser servo seu, Pai, a ser escravo seu, Senhor, porque quando nós éramos do mundo, Senhor, nós tínhamos vício, Senhor, nós éramos escravo do pecado, Pai, mas o Senhor na cruz do Calvário, Senhor, substituiu, Senhor, a minha rabaxanderebiacai, o meu pecado na cruz do Calvário, Pai, o Senhor substituiu por aquela cruz. O meu pecado, Senhor, o pecado do homem, Senhor, o Senhor substituiu, Pai, naquela cruz, Pai, se entregando por cada um de nós, se fazendo servo, se fazendo diácono, Senhor. Senhor, ajuda cada um de nós, Senhor, a cada dia, Senhor, levantarmos, Senhor, pegar a nossa cruz, Senhor, pegar os nossos problemas, nossas dificuldades, Senhor, não olhar para eles e te seguir, Pai, e seguir ao Senhor. Ah, Senhor, o Senhor foi um exemplo de servo, um exemplo de diácono, Senhor, para cada um de nós. O Senhor, mesmo sabendo que Judas ia te trair, o Senhor se ajoelhou na frente dele e lavou os pés, Pai. Nos ensina, Senhor, a não olhar para essas coisas, Senhor. Nos ensina a ser pessoas boas, Pai. Nos ensina a ter um bom coração, Pai. Pai, nos ensina, Senhor. Nos ensina, Pai. Me conhece. A cada dia, Senhor, nos ensina, Senhor, a ser um servo teu, Pai. Nos ensina, Senhor Jesus. Nos ensina, Senhor, a estar no centro da tua vontade, Pai, que é boa, que é perfeita, Senhor, e é agradável, Senhor. Nos ensina, Senhor, a renunciar a nós mesmos, Senhor. Nos ensina, Senhor, a nos esvaziar, Pai. A cada dia, Senhor, pegar a nossa cruz e obedecer o teu chamado, Senhor.
Usa-me, Nos ensina, Pai. Senhor. Nos ajuda, Pai. E nos usa, Pai, em Tuas mãos, Senhor, como canal das Tuas bênçãos, Pai. Brilha a noite como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora ou em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a Tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a Ti. Então usa-me, Senhor, usa-me, Senhor, usa-nos, Deus. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como um abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora ou em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me. Aleluias. O Senhor está sondando corações nesta noite. O Senhor conhece o seu coração. O Senhor conhece a sua vida. O Senhor conhece o teu deitar, o teu levantar. E antes que a palavra saia na sua língua, o Senhor conhece a intenção do teu coração. O Senhor conhece os servos. Que tipo de servo você é? Aleluias. 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 Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, os irmãos já vai adorar o Senhor com mais um louvor, mas antes, só queria dar um comunicado para a igreja, para os irmãos. Hoje termina a nossa apostila do Reset, tá? Foi uma sequência de temas e hoje foi o último tema dessa apostila. Então esse ano nós não vamos mais ter o curso, porém vai haver os cultos normais nas quinta-feira, vai continuar os cultos, tá? Esse ano, e o ano que vem sim, quando voltar tudo normal, aí nós vamos voltar com a segunda parte do nosso curso, que é o Start. O Reset você apaga. Vamos começar? Apagou tudo. Então essa apostila aqui nós apagamos tudo que não nos pertencia. Tudo nós demos um reset lá para começar. E agora nós vamos apertar o Start.
nós vamos começar a aprender. Temos vários temas: a igreja e sua missão, o discípulo, a igreja e a cultura, descobrindo os dons espirituais, os dons de serviço prático e a igreja local, os dons de ministério e a prática excelente, a importância dos talentos naturais, a vocação e o chamado divino, motivação servindo melhor, descobrindo o seu estilo pessoal, compreendendo o temperamento pessoal, qual é a sua missão, e formulário de consultoria. Esse aqui vai fazer parte da segunda apostila, que é o Start, e a terceira parte vai ser o EFD, que é a Escola de Formação de Discípulo, para a gente finalizar. Amém? Entendido, irmãos? Então hoje termina o nosso curso, os cultos continuam nas quinta-feira, e o ano que vem nós voltamos com o Start, tá bom? Vamos adorar o Senhor e depois nós vamos tirar a oferta? O Espírito de Deus nos ungiu para proclamar boas novas aos quebrantados de coração. Nos ungiu para curar e aos cativos libertar, ministrar aos que estão tristes em Sião. Óleo de alegria, vestes de louvor, coroa em vez de cinzas, pra glória do Senhor. Óleo de alegria, vestes de louvor, coroa em vez de cinzas, pra glória do Senhor. O inverno já passou, primavera já chegou, já se ouve a voz de Deus como um trovão. Sião, Silva cairá e em dobro restituirá. O que semeou com lágrimas colherá. Óleo de alegria, vestes de louvor, coroa em vez de cinzas, pra glória do Senhor. Óleo de alegria, vestes de louvor, coroa em vez de cinzas, pra glória do Senhor, pra glória do Senhor, pra glória do Senhor. Aleluias! Querido, não sei se vocês prestaram atenção, mas esse louvor, ele fala desde o começo sobre servir. Isso aí foi uma profecia de Isaías, Isaías 61. Se vocês quiserem ver depois, Isaías 61, uma profecia que se cumpriu em Lucas, no capítulo 4 e versos 18. Olhe lá na sua casa, leia o capítulo 61 de Isaías e vê o cumprimento dessa profecia em Lucas 4 e 18. Amém? Glória a Deus. Nós vamos orar pelas ofertas. Vem aqui, evangelista, presbítero Valdemir. Paz do Senhor, igreja. Amém? Vamos estar orando e abençoando nossos dízimos e ofertas. Para você que trouxe e para você que não trouxe também, já vamos estar dizendo ao Senhor o que necessitamos, né? Coloque a presença de Deus o que você precisa e entregue a Ele o seu melhor nessa noite. Amém? Feche seus olhos e erga suas mãos. Senhor Jesus, Deus Pai Todo-Poderoso, aqui estão meus irmãos, Pai, e eu também, Pai, entregando o nosso melhor a Ti, Pai, o nosso melhor de coração, Pai, o nosso melhor dos nossos dízimos, das nossas ofertas, Senhor Jesus. Cuida de cada um que aqui está, Pai, abençoa abundantemente, Pai, que nada falte em suas casas e nos seus celeiros, Pai, dá saúde e abundância de dias, Pai, em nome de Jesus.
Amém. Oferte com alegria, irmãos. Aleluias. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos orar agradecendo a Deus. Obrigado por vocês terem me suportado essa 1 hora. Sei que vocês esperavam o pastor Jefferson aqui, mas ele teve que viajar, por isso é a ausência dele nesta noite, tá bom? Mas também fiz o possível e impossível para poder passar para vocês o servo e Senhor Jesus, amém? Vamos agradecer a Deus. Senhor Deus, Pai, obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado, Senhor, por este culto, Senhor. Obrigado por falar, Senhor, no profundo da nossa alma, Senhor. Pai, nos ajude, Senhor, a cada manhã, Senhor, a nos esvaziar de nós mesmos, Senhor, a pegar a nossa cruz, Senhor, e caminhar, Senhor, e pegar nossas cruzes, Pai, e caminhar em direção, Senhor, ao Teu reino, Pai. Nos ajude, Senhor. Pai, despede, Senhor, os Teus filhos, Senhor, guardados debaixo das Tuas mãos. Leva-os em paz, Senhor, para suas casas, Senhor, protegendo, livrando de todo mal e todo perigo, Pai. Em o nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos e te agradecemos. Faça assim com a sua mão, que o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e as doces consolações do querido e meigo Espírito Santo esteja com cada um de nós. E todos nós dizemos amém. Você aplauda, adore e glorifique ao Senhor. Eu quero ser simplesmente como Jesus.